Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Gente, eu recebi uma dúvida do tipo: Mônica, como é que eu acerto a altura do meu personagem? Que altura tem uma criança? Então, gente, eu vou querer que vocês façam uma tabelinha que vai ajudar vocês demais na hora de criar personagem, na hora de acertar o tamanho de cada personagem um comparado com o outro. Por exemplo, você quer uma menininha que seja mais baixa e o namorado dela um pouquinho mais alto, e você sempre acertar essa medida no seu mangá, ou na sua história, ou na sua HQ depois. Primeiro de tudo, gente, eu peguei uma folha sulfite comum e eu dividi em 2 centímetros. Então, ó, esse espaço aqui é 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, e tracei essas linhas, tá bom? Então, eu vou pular essa primeira aqui e eu vou começar a fazer a cabeça do meu personagem nesta segunda aqui. E a gente vai encostar em cima e embaixo. A gente vai fazer uma oval para representar a cabeça, tá certo? Normalmente, quando o personagem é adulto, o rosto é mais comprido, então ele é meio que oval. Diferente do Tibi, que vocês já viram, que é uma bolinha, né? Porque é bem pequenininho. Conforme a gente for descendo as medidas aqui, você vai meio que arredondando um pouquinho mais esta oval. Para vocês entenderem melhor, a gente vai numerar esse lado. Então, aqui ó, eu vou dar uma pulada nesse daqui, eu vou começar por aqui. Então, eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A medida no desenho é feita por cabeças. Então, ó, aqui eu quero criar um personagem que a medida do corpo dele seja 8 cabeças. Tá certo? Então, ele vai ser um personagem muito comprido. Aqui eu já vou fazer um rascunho praticamente do pezinho. A gente já tem uma noção do tamanho que é esse personagem. E como que eu acerto as medidas aqui no meio? É o seguinte, primeiro você vai definir o quanto você quer aqui de pescoço. Eu acho que esse pezinho tá muito pra lá, depois eu vou puxar ele pra cá. Pra quem já fez aula de corpo aqui no canal, sabe que a medida da cabeça até o tronco e das pernas é a mesma. Então a gente tem que achar a metade disso daqui. Qual é a metade de 8 cabeças? 4. Então, a gente vai vir aqui no 4, ó. Então, aqui vai ser a linha do quadril do meu personagem. Se aqui é o quadril, eu vou definir, né, que eu já defini aqui o tamanho do pescoço. Defini o tamanho do pescoço, você vai traçar a linha dos ombros. Ó, e daí você faz uma linha central aqui. Aqui tá a linha do quadril, linha do ombro, a metade dos dois é a cintura do personagem. Então, vai ficar aqui na metade dos 6. Pronto, já temos o tronco do personagem. O restante é as pernas. Então, você vai traçar uma linha aqui para as pernas. Até que não ficou torto, eu achei que ia ficar. Aqui tá o pé. Esse pé, ele pode ficar um pouquinho para baixo da linha ou pode seguir exatamente aonde tá a linha. Eu vou representar como se essa última linha aqui fosse o chão. Então, todos os personagens não podem passar dela. Eu não vou detalhar o tronco, porque eu já ensinei isso aí no canal. Hoje vai ser mais medidas mesmo, mais simplesinho o molde, só para vocês entenderem o tamanho, tá certo? Mas se você quiser saber como que eu faço os detalhes aqui de dentro do tronco do personagem, eu já gravei um vídeo aí no canal, vou deixar aqui em cima essa aula. Clica no izinho para você assistir. Então aqui eu vou encaixar a bolinha da coxa, mais ou menos na metade disso daqui. A gente encaixa o joelho, que eu acho que a metade, deixa eu ver, deve ser por aqui. Ó, tô fazendo tudo bem retinho, gente, porque é só... A ideia mesmo é trabalhar as medidas, tá? Já temos aí o personagem mais alto de todos. E agora a gente vai passar para o próximo. Você pode fazer... vou dar um bom espaço aqui.
Você pode fazer o outro no número 7 aqui, né? De 7 cabeças ele vai ter de altura. Então, vou fazer aqui. Mas, nossa, que diferença de tamanho daqui pra cá. Se você não quiser ter toda essa diferença de tamanho, por exemplo, é um casal, eu queria que a menina fosse só um pouquinho mais baixinha, não tão baixa assim. Você pode usar a metade. Então, mais ou menos aqui, ó, você já calcula aonde fica mais ou menos a metade e a metade do outro aqui, ó. Daí eu já vou montar uma oval para representar o tamanho, ó. Tá vendo? E aqui é o chão, então ela tem que encostar no chão e essa é a medida da altura dela. Então ela tem 7 cabeças e meia. E daí você vai fazer a mesma coisa para montar, gente. Encaixa o pezinho, porque daqui não vai passar o tamanho do pé, né? Então, tipo, aqui tá o pé do personagem. E eu tenho que definir daqui até aqui a metade para achar o final do tronco. A metade de 7,5 é quanto? 3,75. Como aqui em cima fica difícil de medir, nós vamos contar de baixo. 1, 2, 3. E vamos dividir em 4 partes. Aqui seria 25, 50, 75, entendeu? Mas, tipo, não tá aquela medida maravilhosa. Se você quiser medir certinho, tudo bem. Mas eu tô fazendo no olhômetro. Então, o corpo dela viria até aqui, ó. Ó, um pouquinho abaixo do quadril dele. Aqui eu vou definir o tamanho que eu quero do pescoço. E vai ser a linha do ombro. E daí você faz praticamente o corpinho aqui, ó. Né? Aqui eu fiz um retângulo, porque lá no vídeo do tronco eu ensinei vocês a fazerem um retângulo. Mas não precisa, você pode já ir meio que definindo a forma do seu personagem aqui, ó. Que aqui já vai ser a cintura, que é o meio. E pra cá. Ó, tá vendo? Então aqui dá um e um pedacinho, aqui dá um e um pedacinho. Então aqui bem no meio é a cintura. E daí o restante, como eu falei pra vocês, é a perna do personagem. Então, tipo, aqui tem o tornozelo, aqui tem onde começa a coxa. E daí pra achar o joelho, você vai pegar a metade disso daqui. E se você quiser, você pode comparar aqui com o lado, olha. Tá vendo? Aqui, ó, quadril, o dela deu um pouquinho abaixo. Joelho, o dela pode dar um pouquinho abaixo. Deixa eu apagar essas linhas aqui para não confundir, que foi a linha que eu fiz do retângulo. E encaixar aí os bracinhos, né? Opa, tá errado aqui, gente, tá errado aqui. Ó, aqui é a cintura, tá certo o cotovelo, mas é na linha do quadril o pulso. Então, aqui assim, ó. Pronto. E daí você pode já vir pro próximo, que vai ser a mesma coisa. Vocês viram que facinho? Então, vamos lá, ó. Cabeça. Daí a gente já faz a ideia do pé onde vai ficar. Define o tamanho do que você quer o pescoço, a quantidade de pescoço. E daí a gente vê. Então, quantas cabeças tem esse? Ele tem 7 cabeças. A metade de 7 cabeças é 3,5. Então, 1, 2, 3, metade aqui, ó. Aqui você define o tamanho do ombro, traça a linha aqui no meio e pronto. Daí você tem que achar a metade disso daqui, que eu acho que é por aqui. Eu tô indo no olhômetro, mas você pode pegar e medir pra ver se tá certinho, tá? Ó, daí aqui tá a perninha. Bom, gente, eu vou fazer bem rapidinho o restante. Eu vou fazer só o tronco mesmo, tá? Porque ficar contornando tudo isso aqui demora um pouco. Mas você vai indo, ó. Se você quiser pegar metade do próximo, metade, daí você faz outra cabeça, daí tem o tamanho que você quer o pescoço, o ombro, daí define o pezinho aqui embaixo, traça aquela linha central e pega a metade, né? Então aqui são o quê? 6 cabeças e meia. A metade de 6 cabeças e meia é 3,25. Então, a gente vai pegar aqui 1, 2, 3 e 25 seria aqui a primeira parte, né? A gente divide em 4 partes, ó.
1, 2, 3, 4. Então aqui é 25. Daí, metade disso mais ou menos, você já marca a cintura do personagem. E aqui é a perna. Daí vamos pro próximo. O próximo vai pegar aqui 6 cabeças de medida. Faz a linha, põe o pezinho e define. São 6 cabeças, então são 3 a medida, né? A metade. 1, 2, 3, aqui é a metade. Daí vem o outro, pega a metade aqui, metade aqui. Faz o pescoço, faz a medida. Aqui é o pezinho. Daí traça a linha. Aqui o personagem tem 5 cabeças e meia. Então dá 2,75. 1, 2, daí você divide, né? Que deu 25, 50, 75. Então aqui é a medida, a gente vê mais ou menos a metade e marca aí o corpinho e faz retinho. É legal você ir meio que arredondando mais a cabeça conforme o personagem vai ficando menor, porque quanto menor o personagem, mais arredondado é o rosto. Então você pode ir arredondando mais. Agora aqui vamos pro próximo, que só vai caber mais um aqui, que não pus o bracinho. Ó. Então, aqui tá o pescocinho, aqui o ombro, e aqui já tá o pezinho. E aqui nós temos, então, um personagem de 5 cabeças, então é 2,5. 1, 2,5. E se vocês acharem que tem muita perna, sim, gente, nos animes eles fazem personagens com pernas bem compridas. Nossa, vocês já viram Sailor Moon? A perna delas é quilométrica. Essas duas aqui estão dando a mão. Viram que bacana? Eu vou pegar até uma outra folha, porque eu quero fazer até ficar bem menorzinho. A gente parou aqui em um personagem de 5 cabeças. Gente, 5 cabeças é a altura da Sakura Card Captor naquela primeira versão. Aquele primeiro mangá da Sakura, ela tem 5 cabeças a personagem, sabe? Eu não lembro se era 5 cabeças de comprimento do corpo, ou talvez seja esse aqui. Eu acho que era uma cabeça e 5 aqui, que eu media. Não sei, gente. Antigamente, eu não contava essa cabeça. Eu contava a partir só da medida do corpo. Ah, essa daqui mesmo. Eu acho que o da Sakura é essa daqui. Então, ela tem 6 cabeças. A medida da Sakura Card Captor, que seria tipo uma loli, né? Ou essa também, acho que dá pra usar pra loli também. Então, ó, daí vai diminuindo o tamanho. E daí, se o personagem é criança, você vai escolhendo qual a medida dele. Você acha que é legal uma criança pequenininha? Ou é uma criança, tipo, de 5 para 10, já muda bastante o tamanho, né? Agora, então, vamos pegar aqui a metade do 5. Riscar a metade do 4. Aqui vai virar uma outra cabecinha mais arredondada. E aqui já vai estar o pezinho do personagem. E a mesma coisa, gente. Qual é a metade de 4,5? Seria, então, 2,25. Daí a gente vem aqui. 1, 2. A primeira divisão aqui já é o 25, né? Se a gente dividir em 4 partes. Aqui você vai pôr o pescocinho. E olha como vai ficando pequenininho o corpinho já, né? Que aqui é a metade. A gente já vai ligar aqui, ó. E o pezinho. Daí os bracinhos pra cá. Claro que conforme o tamanho do personagem também, você vai diminuindo o tamanho do ombro pra combinar com o corpo do personagem. Pronto. Daí vamos pro próximo. O próximo vai ser aqui. Daqui já vai ter o pezinho também. Vamos traçar a linha no meio. E conforme vai ficando menorzinho também, vai diminuindo um pouquinho o tamanho do pescoço.
porque não vai sobrar tanto espaço como vocês podem ver. Então, de 4, a metade é o 2, então aqui a gente já vai marcar aqui e aqui o tamanho do corpinho, ó. Já vai ficar bem menorzinho. E aqui é o pezinho. Aqui ficaria a bolinha da coxa, aqui o tornozelo, a metade o joelhinho. Se fôssemos ligar, ficaria esse tamanho aqui, ó. Eu acho que essa cabeça tá gigante demais. Eu vou dar uma afinadinha nela. Ele não é um tibi pra ter uma cabeça tão redonda assim. Agora vamos pro próximo. O próximo, então, é metade do 4,5 aqui. Do 4, na verdade, que é 4,5. Metade do 4 e metade do 3. Daí vira uma outra bolinha. Pescocinho. O pezinho, que a gente vai tentando já dar uma diminuidinha também, porque o corpo é menor, né? Aqui a linha. E a metade de 3 cabeças e meia é 1,75. Então, aqui é 1. Daí você divide. 25, 50, 75. Pronto. Daí aqui fica o corpinho do personagem. Ele tem que ser bem mais magrinho de ombro, ó. Pra combinar com o corpinho deles. Pronto. E aqui é as perninhas, ó. Daí vamos para 3. Deixa mais arredondadinho. Aqui o pezinho já. Aqui meio que já começa meio que a deformar o personagem, né? Você pode fazer um pezinho maior. Tem gente que chama de SD, esse tipo de tamanho, tá? Então tá a cabecinha aqui. Faz a linha. Daí de 3 cabeças, então é 1,5, né? Ó, daí já é aqueles personagem que quase não tem pescoço, né? E aqui tá as perninhas. Aqui vai ficar quase juntinho, ó. A cintura, quadril e a mãozinha. Aí temos a metade do 3 e a metade do 2, que vai virar um tibi parecidinho com aquele de 2 cabeças, só um pouquinho maior. Então você já pode fazer meio que uma bolinha aqui para representar. Aqui o pezinho deve ser bem pequenininho. E a metade de 2,5 é 1,25. Então vai ser a primeira dobrinha aqui, ó. Primeira divisãozinha. Então ele seria aquele tibizinho, cabeça bem redondinha. Talvez sem pescoço, ficaria o corpinho aqui, ó. Daí aqui ficaria essa parte. E já ficaria os pezinhos aqui. Tipo, joelhinho mais pra cima, na verdade, né? A pessoa aqui esqueceu de fazer a parte de baixo primeiro. E aqui é o pezinho. Aqui também. E aqui seria o famoso tibi de 2 cabeças, que eu já até ensinei a fazer aí no canal. Então seria bem bolinha, né, aqui em cima assim. E daí a metade desse daqui seria o corpinho. Ó, normalmente eu ensinei que fazia assim e fazia assim. E aqui a gente fazia a virilha e dividia aqui no meio, ó. Daí você pode até pôr um pezinho, se você quiser, bem pequenininho. Nesse caso aqui de tibis, às vezes você pode pegar a cabeça e deixar maior o tronco. É que aqui eu segui a medida desses, ó. Mas você separa a cabeça, tipo, ela não existe. E pega daqui até aqui e acha o meio pra fazer o corpinho. Eu acho até que fica melhor. Vou fazer um outro aqui pra comparar pra vocês, ó. Quando é tibi, você pode pegar o restante do corpo, porque a intenção é ele ter uma cabeçona maior mesmo, né? Então, você faz isso aqui. Aqui vai ser o pezinho, não vou definir o tamanho do pé ainda. Então, daqui
até aqui, você pega a metade para fazer o corpinho. Então, aqui tem um mini pescocinho, se você quiser dar um pescoço. Aqui tá o corpinho. Opa! E aqui fica a perninha. O joelhinho e o pezinho. O bracinho ficou muito grande. Gente, vocês não podem deixar nunca a mão ultrapassar o joelho, tá bom? Então, é assim, a cintura, sempre o cotovelo, e o quadril, aqui, tem que ser o pulso. Só que aqui tá bem grudadinho, ó, um com o outro, ó, o bracinho. Daí fica difícil de desenhar, agora ficou um robozinho. Deixa eu fazer reto. E normalmente a mão vai até a metade da coxa, mas às vezes tem aqueles tibes ou SD que a turma exagera no tamanho do pé e no tamanho da mão, tá bom? Então, gente, essas são as medidas. Olha que legal para você definir qual o tamanho do seu personagem para o seu mangá. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu fiz, que é tipo isso daqui que eu fiz antes de gravar. Que eu sempre falei pra vocês, eu sempre faço, né? Tudo que eu vou explicar eu treino antes. E eu treinei em uma folha só, eu fiz esta folha aqui, ó. Então, aqui temos o tamanho gigante de 8 cabeças. Aqui tem 7 cabeças e meia, que eu fiz só um rascunho bem fraquinho, pra mim ver mais ou menos onde ia ficar cada pedacinho do corpo. Aqui também, ó, eu fiz eles bem juntinhos. E por que é legal fazer às vezes bem juntinho? Porque você tem uma ideia, por exemplo, eu quero que a Yugi seja desse tamanho, quero que o Yoro seja desse, entendeu? Olha que legal. Daí quando eu for desenhar minha personagem, como é que eu vou fazer? Peguei uma folha aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, eu quero desenhar a Yugi, por exemplo. Eu não vou desenhar o rosto certinho, é só uma explicação, tá, gente? Essa aqui é a Yugi. Como que eu acerto as medidas? Eu uso a cabeça. Então, aqui, ó, é de 6 cabeças. Então, contando com ela... Esse era o corpo que eu usava pra Yugi mesmo, que é o da Sakura Card Captor. E daí eu vou marcando, gente. Eu tô fazendo rapidão, eu não tô vendo direito onde tá o meu dedo, mas tô indo no olhômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tinha que ter mais um, né? 6. E daí eu posso olhar se eu tiver uma tabelinha onde fica a cintura dela, ó, e ir montando. Então, a cintura dela fica na próxima linha da cabeça, o quadril fica um pouquinho aqui acima, se eu fosse fazer essa linha. Ou eu posso fazer reto e dividir aqui também. E daí a perninha dela ficaria nesse tamanho aqui mesmo. O joelho, eu sei que fica onde? Olha lá, vamos olhar. O joelho dela fica na linha abaixo da segunda linha aqui, ó. Então, aqui tem a primeira, a segunda, o joelho fica aqui abaixo. Tô fazendo tudo bem correndo, tá, gente? Pro vídeo não ficar tão longo, mas é mais ou menos a ideia aí pra vocês. Então, se eu fosse montar a Yugi aqui, esse era o tamanho dela. Vocês viram que legal? Daí, tendo uma noção da cabeça da Yugi, eu sei que o Yoro, ele é meia coisa maior aqui, né? Meia medida dessa. Daí, eu posso até usar isso daqui de medida, mais ou menos a metade, de onde eu acho que é a metade do rostinho. Eu puxo aqui pra cima da cabeça dela, pra cá. E daí, eu monto mais ou menos o Yoro. Você pode pegar a mesma medida de cabeça, puxar pra cá pra ver se tá certinho. Então, aqui eu monto o rostinho do Yoro. E o Yoro vai ser um pouquinho maior do que ela.
eu posso montar direto aqui, ou eu posso usar isso aqui como exemplo pra mim ver onde fica as medidas dele, entendeu? Daí é a mesma coisa, você vai dividir em várias partes e vai encontrar. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu medi aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá errado, né? Tinha que ser 6,5 o tamanho dele. Então, o que que acontece? Não tá do mesmo tamanho a cabeça. Então, eu teria que fazer o mesmo tamanho aqui de cabeça pra ele, ó. A cabeça dele era pra terminar aqui. Tá vendo só? Daí, então, a gente muda tudo e faz primeiro aqui o formatinho. Bom, deixa eu ver. A medida seria daqui até aqui. Então, vou arredondar aqui em cima. Pronto, acho que agora vai. Porque aqui, gente, é o chão. Ele tem que dar 6,5 cabeças encostando o pé no chão, tá? Então, você usa a medida do seu personagem pra ele aqui também. E daí você puxa. Deixa eu apagar essas medidas que eu já tinha feito antes. Eu não gosto de usar régua, mas se vocês quiserem usar régua, fiquem à vontade. Eu gosto de ir no olhômetro mesmo, não tem problema ficar um pouquinho diferente, sabe? Ah, agora deu certo. Porque eu risquei aqui e sobrou meio, entendeu? Então, daí você vai montar o corpo do personagem. Aqui eu fiz meio de lado a cabeça, né? Então ignore. Daí a gente vai montando ele aqui, o pescoço, aqui. Daí você pode usar aquela ideia de já pôr o pé e ir medindo pra achar o meio. Ou você pode, se você tiver uma colinha, que é mais fácil, você olhar as medidas. Então, ó, daqui até aqui. Então, são quantas? 1, 2, 3 e pouquinho. Aqui tem um pouquinho. 1, 2, 3. Então, aqui ficaria o corpinho do Yoro, né? Bem rascunhado, viu, gente? E o joelho dele ficaria mais ou menos aonde? Ó, eu não marquei aqui. Seria bom ter marcado. Mas, então a gente olha mais ou menos daqui até aqui, né? Vamos pôr as bolinhas. A metade dele seria mais ou menos aqui. Ou um pouquinho para baixo. Eu fiz as perninhas muito coladas ali embaixo. E aqui assim. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Eu quis mostrar você desenhando longe dessas medidas, como que você encontra a medida certinha de dois personagens um do lado do outro, que um é maior que o outro. É isso, você usa a medida da cabeça do primeiro personagem que você fez, um pouquinho pra cima, daí pra fazer o outro. Ou se ele é bem maior, você usa, sei lá, 1 ou 2 medidas acima, tá? Isso é muito bom você entender para quando você vai trabalhar com perspectiva. Por exemplo, né? Eu vou riscar bem nada a ver aqui, mas ó. Aqui tá o ponto de fuga, mais ou menos. Daí o Yoro tá na frente e a Yugi tá lá no fundo, entendeu? Como que eu faço pra acertar o tamanho da Yugi? Porque se eu fizer isso aqui, ó, esse aqui é o tamanho do Yoro, não é o tamanho da Yugi. Então eu pego, ó, essa medida, puxo lá pro ponto de fuga, gente, eu não tô usando régua, tá? E daí eu sei que esse tamanho aqui é a Yugi,
tá? Isso também varia para criança. Então, se eu tenho um adulto na frente, tem uma criança lá atrás, você compara com o corpo que você fez, de quantas cabeças são, para você montar ele ali atrás. Ah, mas eles não estão na mesma calçada, eles estão em outra calçada aqui. Daí você puxa essa linha pra cá, e daí faz a yugi e faz de conta nesse pedacinho aqui. Sei lá, gente, tô riscando. Que bagunça. Bom, isso aqui é uma outra aula, tá? Então é isso, gente. Essa é a importância de você saber as medidas do seu personagem, tá bom? Então, vou querer muito que vocês façam na casa de vocês, para auxiliar vocês, uma folhinha dessa. Eu fiz a turminha aqui, ó, só pegando certinho as cabeças inteiras, ó. E depois eu peguei as meias e encaixei aqui no fundo, só pra mim ter uma noção de uma com a outra. Faltou a tíbia aqui porque não coube na tíbia de 2 cabeças, tá certo? Então é isso, gente. Faz, que esse aqui é um exercício maravilhoso para você definir o tamanho dos seus personagens, nunca errar o tamanho deles, tá? Quando for desenhar eles em conjunto. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, espero muito que vocês tenham entendido essa importância de saber as medidas. Eu confesso, gente, que a Mayumi, eu não uso medida, eu vou indo no olhômetro, mas eu acho que a medida da Mayumi seria essa aqui, ó. Talvez. Eu acho que eu vou definir, vou aproveitar que eu fiz isso aqui, vou definir um tamanho certo pra Mayumi, pra mim parar de fazer ela cada hora de um tamanho, né? A Yugi, gente, eu sei que eu usava a mesma altura da Sakura, então acho que é esse aqui de 6 cabeças mesmo. Então é isso. Me diga então aqui embaixo nas descrições do vídeo qual é o tamanho do seu personagem, que eu adoraria saber. E é isso, gente. Se gostou, clique em gostei porque ajuda muito o canal. Deixe seu comentário aí embaixo porque eu adoro ler os comentários de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!